isso faz parte, e por enquanto a gente vai caminhando com essa limitação, né? Irmãos, eu tenho pensado muito esses dias, né, a respeito de tudo que nós temos vivido, de todas as circunstâncias que nós temos vivido. E uma coisa é certa, nós temos vivido tempos bastante sombrios, uma situação que ela é caótica, que ela é calamitosa, além de todas as demais enfermidades que já existiam e continuam a existir no mundo como um todo, nós temos agora essa pandemia, um novo vírus e que tem ceifado a vida de muitas pessoas. Então, sobre algo ruim que já existia, algo novo veio e isso tem ainda aumentado o sofrimento das pessoas, isso tem ainda mais aumentado toda a dificuldade que temos vivido. E diante desse quadro que nós temos vivido, muitas pessoas têm colocado as suas esperanças numa liderança política e achando que uma liderança política isolada pode resolver essa questão. Outras pessoas têm colocado as suas esperanças em medicamentos, outras pessoas têm colocado e depositado toda a sua esperança em vacinas, e outras pessoas têm colocado as suas esperanças nas mais diversificadas formas. Mas é característico do ser humano, ele precisa ter esperança para continuar seguindo em frente, para continuar vivendo, e isso é uma característica porque uma pessoa sem esperança, ela é alguém adoecida, ela é alguém frustrada, e o que uma pessoa sem esperança pode fazer? Então isso é muito ruim. Então as pessoas depositam suas esperanças em várias coisas. E a verdade é que o clima ele anda muito quente, as pessoas andam muito em posições diferentes, mas elas estão, como diz uma música de um poeta lá de BH, elas se debatem, elas estão se engalfinhando sem saber ao certo. Então, nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, em que as pessoas têm buscado ter esperança de diversas formas, há também aqueles que estão bem desesperançosos, há aqueles que já estão entristecidos e desanimados totalmente da vida, não conseguem olhar nesse cenário sombrio e caótico, eles não conseguem perceber os vislumbres da graça de Deus que brilha mesmo em meio a isso tudo. Dessa soberania, desse cuidado de Deus, as pessoas não conseguem enxergar isso, e quando isso acontece, o resultado é total desesperança, e é por isso que nós temos visto nesses dias o número de suicídios, de depressão, os quadros de ansiedade têm crescido de maneira assustadora. Semana passada, eu fui à Unimed aqui de Uberlândia, tentando resolver umas coisas com relação à portabilidade do meu convênio aqui. E enquanto eu aguardava para ser atendido, eu vi um rapaz, ele não tinha mais do que 20 anos de idade, dava até a impressão de ser alguém daqueles programas chamados de menor aprendiz. E ele estava com sua guia ali de acompanhamento psicológico, e ele estava com o uniforme de alguma empresa, talvez algum varejista, e eu não deixei de observar, e com a guia para aconselhamento psicológico lá, para acompanhamento psicológico, e a moça, nossa, tão novinho e tal, e aí ele abre ali o coração já para a atendente, fala assim, não, eu tenho andado muito ansioso, eu não tenho conseguido dormir, a minha vida está muito ruim, e eu estou meio perdido, eu estou precisando de ajuda para não fazer uma bobagem. E me chamou a atenção porque é alguém tão novo, mas alguém que está assustado, numa crise de ansiedade muito grande, com essa situação toda que está. E nós temos visto, diante de tudo que temos vivido, isso tem aumentado a cada dia mais. E isso é preocupante, e isso também é uma janela de oportunidade que nós, como Igreja de Cristo, temos de levar uma mensagem de verdadeira esperança, como nós falamos.
a respeito, falamos de manhã, de levarmos a respeito desse Jesus que é a luz do mundo, nesse mundo sombrio e de trevas, e de anunciar essas coisas, e nós não podemos e não devemos perder essa oportunidade. Uma certeza que todo cristão tem, ou deveria ter, é de que todas as coisas, conforme Romanos 8:28, cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Todas as coisas cooperam. E isso inclui essa situação tão difícil que nós temos vivido. E o bem aqui que o texto de Romanos fala é nos deixar parecido com Jesus Cristo. Não é o bem que nós imaginamos, mas o bem aqui é de que eu e você nos tornemos mais parecidos com Jesus Cristo. E eu queria nessa noite olhar com vocês para uma narrativa do Antigo Testamento. Olharmos para uma narrativa lá do Antigo Testamento. E olhando para essa narrativa bíblica, um exemplo de que a despeito das circunstâncias, por mais controversas e difíceis que elas sejam, olharmos para um exemplo a despeito das impossibilidades, dos traumas, do medo, de que o Senhor, Ele reina, de que o Senhor conduz a história de maneira com sua mão forte, de maneira em que, olhando para essa narrativa, perceber que muitas vezes nós não conseguimos perceber com clareza o agir de Deus, mas a limitação da nossa visão e do nosso entendimento, ela não quer dizer que Deus não esteja agindo, é que nós somos limitados e às vezes nem sempre percebemos isso, mas Deus está agindo, o Senhor está atuando na história e nós precisamos confiar nisso. Nós precisamos agarrarmos nessa certeza de que Deus está agindo e de que Deus está cuidando das coisas. De que esse Deus que nós servimos, Ele conduz a história da humanidade e individualmente da minha vida e da sua, Ele conduz a história com graça, com juízo, exaltando e abatendo conforme os planos e projetos dele para a nossa vida. E aí eu queria convidar, e sempre demonstrando, ele sempre faz essas coisas conforme o seu caráter, conforme o seu poder, conforme a sua bondade, conforme a sua justiça. E aí eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel. Capítulo de número... Nós vamos olhar, vou citar alguns capítulos dentro do livro de 2 Samuel. Mas nós vamos olhar especificamente para 2 Samuel, no capítulo de número 9. Ok? Então, abra sua Bíblia comigo, no livro de 2 Samuel, capítulo de número 9. Enquanto você abre aí, o livro de 1 e 2 Samuel é um livro muito interessante. O livro de 1 Samuel narra o estabelecimento da monarquia, depois do período conturbado de Juízes. Ele narra o surgimento da monarquia, e aí você tem Saul como um rei escolhido pelo povo, um rei que agradava o povo, mas esse rei se mostra orgulhoso, arrogante, e ele deixa de caminhar com o Senhor, e esse rei é rejeitado pelo Senhor, instaurando uma série de divisões ali dentro do reino, entre as tribos, instaurando uma série de caos, de brigas, de intrigas. E quando nós olhamos para o livro de 2 Samuel, Saul morre no último capítulo de 1 Samuel, e agora, durante um tempo, uma lacuna, Isbosete, filho de Saul, ele é meio que um rei fantoche, porque é Joabe que está por trás realmente dando as cartas, mas é um rei tampão ali, mas ele também não caminha com o Senhor, e Davi, agora ele não tem pressa de assumir o trono, ele está cônscio desse tempo de Deus, dessa graça de Deus que age, e aí agora nós olhamos no texto, e nós vamos ver que nesse momento da história que nós estamos lendo, Joabe agora já tinha feito um acordo, Isbosete foi morto, e agora Davi já é rei, agora ele está unificando o reino, unificando o povo, mas Davi é rei. E é nesse contexto da história, em que Saul já tinha morrido, em que Jonatas, amigo de Davi, filho de Saul,
também tinha morrido, em que agora Davi já tinha assumido o trono, tinha conquistado várias vitórias, consolidado a sua posição como rei. Então é nesse contexto que nós vamos ler o texto que vamos olhar e olharmos para ele nessa noite. O livro de 2 Samuel, você não vê em nenhum momento a graça de Deus de maneira explícita, escancarada, mas uma leitura cuidadosa, você não consegue deixar de perceber Deus agindo com muita graça, Deus sendo gracioso para com Davi frente à sua limitação e seus pecados, Deus sendo gracioso para com um povo duro e obstinado. A graça de Deus permeia todo o livro de 2 Samuel, bem como também o de 1 Samuel. E aí eu queria olhar para essa noite para um personagem muito interessante. Esse personagem se chama Mefibosete. Mefibosete, ele era filho de Jonatas, o amigo mais chegado que um irmão de Davi. Ele era neto de Saul. E aí nós vamos olhar para a história de Mefibosete e olharmos essa graça de Deus que brilha em meio aos momentos sombrios, essa graça de Deus que sobrepuja todo o caos. E o meu desejo é que enquanto nós ouvimos essa palavra, nós possamos também olhar para a história da nossa própria vida, bem como a história ao todo ao nosso redor, e também percebermos esses vislumbres, essa graça de Deus que brilha em meio ao caos. E com isso nosso coração está animado, encorajado. Vamos ler o texto de 2 Samuel, capítulo 9. Eu vou ler todo o capítulo 9, são 14 versículos, 13 versículos na verdade. Diz assim o texto: Disse Davi: Resta, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade, para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: Eis-me aqui, teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como sou? Como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor, Mefibosete, tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerás pão. Aliás, ele desfrutaria, Ziba e sua família desfrutaria da terra. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá sempre pão à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: Segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo
de ambos os pés. Olhando para essa história, para essa narrativa interessante aqui do Antigo Testamento, nós podemos olhar um pouquinho para a vida de Mefibosete. Em primeiro lugar, Mefibosete, ele era de uma família problemática. Ele era neto de um rei que foi rejeitado por Deus. E ele era filho de Jonatas, alguém que tinha direito a assumir o trono, mas que Jonatas lá atrás ele tinha entendido de que Deus havia escolhido Davi e que Davi deveria reinar. E Jonatas ele é um exemplo de altruísmo, de entendimento de que Deus intervém na história e que Deus conduz a história do jeito que Ele quer, e sábio é quem acata isso e se submete. E Jonatas, ele tinha entendido isso, então ele em nenhum momento ele brigou pelo trono, mas Mefibosete, ele vem de uma família que o seu avô, um rei que foi rejeitado por Deus por causa do seu orgulho, por causa do seu coração obstinado. É alguém que, quando tinha 5 anos de idade, o pai dele morreu, Jonatas, junto com seu avô. Perceba, uma família problemática e com um histórico muito ruim. É alguém que tinha experimentado de tragédias familiares muito grandes. Numa guerra com os filisteus, como eu mencionei há pouco tempo atrás, agora anteriormente, morreu o seu avô, morreu o seu pai, morreu todos os seus tios. Então ele experimentou em um momento só de uma tragédia familiar muito grande, em que ele perde toda a sua família. E agora ele também tem, além disso, desse trauma familiar, ele também agora tem um trauma físico. Quando nós voltamos um pouquinho em 2 Samuel, capítulo 4, quando descreve essa tragédia, essas mortes aqui na família, ele na fuga, sua babá toma ele para fugir, para tentar livrar a vida dele. E nessa fuga, naquela correria toda, ele com 5 anos de idade, ele sofre uma queda, e a partir dessa queda ele fica coxo, ele fica aleijado de ambos os pés. Alguma lesão muito grande, muito severa, e naquela época não tinha cirurgias corretivas que nós temos hoje, não tinha a famosa gaiola para colocar os ossos no lugar, e por causa dessa queda, ele agora tem um trauma físico, ele agora fica coxo de ambos os pés. E ele agora passa a viver uma vida rastejando, uma vida limitada, uma vida de total dependência. E além desse trauma de vir de uma família problemática, além dessa questão de experimentar tragédias familiares, além desse trauma físico que ele experimentava, coxo de ambos os pés, imagina a situação dentro daquele contexto. Ele também agora tem um estigma social muito grande sobre ele. Porque ele vai agora morar numa cidade refúgio, numa cidade chamada Lodebar. Essa palavra em hebraico, lo em hebraico é um não, e debar ou devar é a ideia de palavra, sem palavras, e a ideia é terra do esquecimento. Era um lugar caracterizado pela miséria, pela pobreza. Os mendigos viviam naquele lugar. Pessoas que queriam apagar ou fugir do seu passado. Era para esse lugar que essas pessoas iam. E agora é nesse ambiente em que Mefibosete, ele cresce, ele passa anos da sua vida nesse lugar. Então nós vemos aqui alguém que, quando nós ouvimos a história de Mefibosete, é algo que a gente olha e fala assim, quanta tragédia, quanta dificuldade, quantos traumas, de perder a família numa guerra, sabe, de ter o seu avô, a questão espiritual, rejeitado por Deus, de ter o seu pai mesmo sendo fiel a Deus, mas ele, por causa dessa questão de ser o filho do rei, ele acaba também morrendo nessa guerra.
Ele é alguém que tem esse trauma físico, uma lesão, em que numa queda, um acidente, em que a sua babá, numa fuga, deixa ele cair e ele fica coxo de ambos os pés. Ele é alguém que agora, de neto do rei, de linhagem de sucessão, ele agora mora numa terra de esquecimento, numa terra caracterizada pela pobreza, pela mendicância, pela miséria, pelo caos. E essa é a história de Mefibosete. Só aos cuidados, aqui como o texto que nós lemos, da família de Maquir. E está ali vivendo. Então vocês conseguem mensurar o tamanho das dificuldades e traumas na vida desse homem. Essa é a história de Mefibosete. Mas nós temos uma outra maneira de olhar para a vida de Mefibosete. E aqui é o desafio, a todos nós aqui, é claro que eu imagino que nenhum de nós aqui tenhamos todos esses ingredientes traumáticos, esses ingredientes amargos em nossa vida. Talvez você tenha um ou dois desses ingredientes na sua vida. Mas certamente nesse mundo que nós estamos vendo hoje, há muitas pessoas que vivem com estigmas sociais e têm muita dificuldade de lidar com isso. Pessoas que estão experimentando de tragédias familiares, de morte dentro da família. Pessoas que estão experimentando de traumas físicos e talvez psicológicos muito grandes, como nós temos visto. Mas nós temos uma tendência de olhar apenas para essas coisas. Mas eu queria olhar com você para a mesma história de Mefibosete e perceber nessa história sombria, nessa história caótica, de percebermos também que, mesmo no meio disso tudo, um Deus graciosamente agindo, silenciosamente agindo, com muita bondade, com muita graça. E eu quero desafiar você que me ouve também nesse momento a olhar para a sua própria vida e às vezes pararmos de olhar apenas para aquilo que é ruim, mas de conseguirmos pelos olhos da fé, conduzidos pelo Espírito Santo, enxergar as coisas sob a perspectiva de um Deus gracioso e bondoso. Como é que nós podemos olhar essa história sob o olhar gracioso de Deus? Em primeiro lugar, e aqui nesse segundo momento, e a minha pregação hoje vai ser apenas 2 pontos. O primeiro ponto é essa história de Mefibosete com seus traumas, e com as suas tragédias pessoais e familiares. Mas em um segundo momento, eu queria olhar sobre a graça de Deus na vida de Mefibosete, olhando os bastidores da graça, porque tudo isso que eu falei, qualquer um poderia perceber, qualquer pessoa atenta poderia ver e avaliar e contar isso que está acontecendo, mas a graça de Deus, às vezes, ela atua tão nos bastidores, e bastidor é coisa para quem tem mais intimidade, está perto, e quantas vezes nós deixamos de enxergar os bastidores da graça de Deus. Então, em primeiro lugar, nós olhamos a tragédia, mas olhando da perspectiva de Deus, da graça de Deus, ele foi o único sobrevivente em meio a uma tragédia e juízo que veio sobre a sua família. Todos os seus familiares morreram. Ele foi o único sobrevivente. Isso é sinal da graça de Deus, da bondade de Deus. E às vezes nós não percebemos essas coisas. Em um segundo momento, nós podemos perceber também que ele foi abençoado pela aliança entre seu pai e Davi. Quando nós olhamos para 1 Samuel capítulo 20, nós podemos enxergar claramente ali a aliança entre Davi e Jonatas. E agora ele foi abençoado por algo que muitos anos haviam se passado desde que Davi havia feito aquela aliança com Jonatas. E ele agora, ele experimenta, ele é abençoado por causa daquela aliança que seu pai havia feito com Davi, que naquela época era alguém que estava fugindo de Saul, que queria matá-lo.
mas agora Davi é o rei, e cumprindo os planos de Deus, Davi agora é aquele rei que está sentado ao trono, e ele é abençoado por algo que muitos anos atrás tinha acontecido na sua própria vida. O agir perceptível de Deus na história de Mefibosete. Nós conseguimos, olhando para esse texto que nós lemos, nós conseguimos perceber claramente o agir de Deus na vida de Mefibosete, mesmo em meio a essa tragédia toda. E eu posso e eu ouso aqui afirmar pela palavra de que Deus age em meio, Deus está sempre agindo, Deus nunca está inerte, Deus nunca está sendo levado pela história, Deus conduz a história, Deus está sempre agindo, embora às vezes eu e você não percebamos, às vezes por causa das tragédias, às vezes por causa das situações tão difíceis na nossa vida, em meio à dor, em meio à luta, em meio ao luto, nós não conseguimos perceber, mas creia, Deus bondosamente, graciosamente, Ele está agindo, Ele está conduzindo a história de uma maneira que as coisas culminem para a própria glória dEle e que nós possamos também render glórias ao nome dEle. Deus usa, e aí quando nós olhamos nesse texto o agir de Deus, Deus usa uma antiga amizade para abençoá-lo. Davi e Jonatas, a Bíblia fala que a alma de Jonatas se ligou à de Davi, a ponto de Jonatas se colocar, se indispor com o próprio pai, o rei Saul, para estar ao lado desse amigo. É uma amizade, é um modelo de amizade de Jonatas com Davi. É algo que foi nutrido lá no passado, décadas atrás, mas que ele agora é abençoado por causa daquela antiga amizade. E às vezes nós não percebemos quantas vezes Deus usa essas antigas amizades em nossas vidas, também para nos abençoar. Deus usa essas antigas amizades para abençoar a nossa vida. Então nós precisamos enxergar isso, nós precisamos crer nesse Deus que está agindo sempre, nesse Deus que Ele é o Senhor da história, nesse Deus que está sempre agindo com mão poderosa, mesmo quando nós às vezes não percebemos. Deus está agindo, Deus está reinando. Caiu aqui, deixa eu colocar aqui, ok, aqui, assim, ok. Então Deus ele continua agindo, mesmo quando nós não percebemos. Deus ele continua de uma maneira sobrenatural agindo em nossas vidas, e nós temos que confiar nisso, nós temos que crer nisso, porque o nosso Deus ele está sempre agindo em nosso favor. Opa, deixa eu ajeitar, ok. Então nós podemos perceber de maneira clara isso. Os rótulos, e uma outra coisa que nós podemos perceber aqui, é de que os rótulos e os estigmas não distorcem nem impedem os planos graciosos de Deus. Olha para o versículo 3 do texto que nós lemos aqui. Quando nós olhamos para o texto aqui, que nós lemos nessa noite, quando nós olhamos para o versículo 3, perceba, disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que use de bondade, diz ainda ao filho de Jonas, aleijado de ambos os pés. Perceba que na fala de Ziba, quando Davi pergunta se há alguém que ele possa abençoar, Ziba ele já faz essa ressalva, olha, tem sim, é um filho de Jonatas, viu? Mas ele é coxo de ambos os pés. Mas nenhuma limitação, seja ela física, seja ela qual for, seja qual for os rótulos, nunca vão distorcer, muito menos impedir os planos graciosos de Deus para a minha vida e para a sua. E nós precisamos trazer essa verdade. E isso é mais do que uma fala para melhorar a autoestima de alguém, mas é de fazer as pessoas perceberem o quanto que ela é estimada por aquele que vem do alto, por um amor que transcende.
E nós precisamos levar essa mensagem e trazer para nós também essa mensagem. Nem mesmo a distância pode impedir os planos de Deus. Que quando Davi pergunta, mas aonde é que ele está? Lodebar ficava mais ou menos 70 quilômetros de distância de Jerusalém, onde Davi estava. A distância também não foi um limitador para os planos de Deus. Embora Mefibosete estivesse vivendo na terra do esquecimento, ele não foi esquecido por Deus. Embora ele estivesse ali tentando fugir, porque afinal de contas havia medo no coração de Mefibosete, porque afinal de contas Davi é rei e ele era da linhagem de Saul, então poderia haver uma ideia de um levante. Aliás, nós vamos olhar mais para frente essa questão, e havia medo. Mesmo com medo, com os traumas, com os estigmas, com a distância, vivendo numa terra do esquecimento, Deus não havia esquecido. E é interessante notar esse Deus gracioso, desse Deus que o tempo e a distância nunca vão impedir o agir dele. Quando nós olhamos para esse texto que nós lemos aqui, de que a graça de Deus, e muitas pessoas, e aqui uma ressalva, muitas pessoas usam a história de Mefibosete para pregar uma teologia da prosperidade, para uma teologia triunfalista, dizer, está vendo aqui, olha, direto da terra do esquecimento para a mesa do rei, olha o que Deus faz, o que Deus exalta, e aquela questão toda e tal. Mas essa não é toda a verdade do texto. O texto diz sim, de que Mefibosete, com todos os seus traumas, com todas as suas tragédias, Deus não se esqueceu dele. De que Deus traz, nós vemos Deus agindo, é Deus que traz na memória de Davi. E perceba, quando Davi pergunta para Ziba, ele fala assim, há alguém ainda da família de Saul para que eu possa usar da bondade de Deus para com eles? Davi reconhece essa bondade de Deus sobre a sua vida e ele quer replicar essa bondade de Deus à vida dos outros. E por isso Mefibosete acaba sendo beneficiado. Mefibosete, ele é chamado à presença do rei. E quando ele chega na presença do rei, ele chega com muito medo. E quando ele ouve de toda a bondade do rei, perceba, ele fala assim, ô Senhor, quem sou eu para que o Senhor lembre desse cão morto? Perceba como é que Mefibosete está e como é que ele chega diante do rei. Mas o rei decide restituir, dá para ele as terras que eram do seu avô. O rei dá para ele Ziba como um servo que vai trabalhar, sustentar sua própria família, mas agora garantir com isso estabilidade para Mefibosete. E Mefibosete agora ele passa a sentar-se à mesa do rei e comer, e tem trânsito no palácio como um filho do rei. Isso é uma graça muito grande. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos Jesus contando uma parábola que fala das pessoas que chegam para um banquete, mas elas não têm vestes apropriadas para o banquete. Mas o rei que convida para o banquete é o mesmo rei que providencia as vestes adequadas para que eles possam estar nesse banquete. Todos nós, no nosso encontro com Cristo, todos nós somos convidados a participar da mesa do rei, a participar do banquete, mas nenhum de nós tínhamos vestes adequadas para isso, e por isso nós fomos vestidos com a justiça de Cristo. E por isso nós podemos nos assentar à mesa do rei, sabe? E estarmos com ele cônscios de que nós não merecíamos o convite, nós não tínhamos nada apropriado para apresentar para ele, mas Deus, por bondade e graça, nos faz assentar à mesa dele. E é isso que o rei faz com Mefibosete lá atrás. É isso que Cristo fez conosco na nossa vida presente, e um dia nos assentaremos no banquete com ele na glória eternamente. Mas perceba, a graça, mas essa graça de Deus, ela não vai impedir que muitas vezes nós sejamos injustiçados.
que nós soframos adversidades por isso, porque muitas pessoas param na história de Mefibosete e usam como a teologia da prosperidade, mas não contam toda a história, porque quando nós olhamos, se você continuar lendo o livro de 2 Samuel, quando você olha para o capítulo 16, o versículo 1 ao 4, há uma rebelião acontecendo no reino, Absalão se volta contra o próprio pai, o reino é diferente, Davi tem que fugir. E Mefibosete, agora Ziba, pega um cavalo e vai ao encontro de Davi e fala para Davi, olha, eu vim aqui trazer esses cavalos, esses mantimentos, para dizer que estou junto contigo, me aliar a ti. E Davi pergunta, mas cadê Mefibosete? E Ziba, ele mente de maneira descarada para Davi. E fala para Davi, olha, ele ficou lá em Jerusalém porque ele falou assim, certamente o reino vai ser restituído e eu vou ser proclamado rei, já que eu tenho direito ao trono, eu sou neto de Saul, o primeiro rei aqui de Israel. E ele sofre uma injustiça. E durante algum tempo, Davi, ele acreditou na história de Ziba. Durante muito tempo, Mefibosete, de amigo que senta à mesa do rei, ele passa a ser visto por Davi como um traidor. Ele é injustiçado. Mas ele mantém, e é nesse momento de injustiça, nesses momentos de adversidade, em que o nosso caráter é moldado, em que nós revelamos realmente o nosso caráter, e Mefibosete ele mantém um caráter firme. Ele mantém uma postura de lealdade mesmo frente a essa injustiça. E com o desenrolar da história, todas as coisas acontecem, e Davi agora volta para Jerusalém, Absalão é morto, e toda aquela tragédia na família de Davi, ele volta. E quando chega em 2 Samuel, capítulo 19, do versículo 24 a 30, Mefibosete agora tem a chance de contar a sua história, a sua versão da história. E Mefibosete fala, olha meu senhor, eu queria ir ao teu encontro quando aquilo aconteceu, o senhor precisou fugir de Jerusalém. Eu pedi para Ziba preparar o cavalo, mas ele, imagina a limitação, coxo. Mas Ziba, ele até montou os cavalos, mas ele foi e me deixou para trás. E agora ele conta a história. E Davi agora fala para ele, então tá bom, eu vou restituir então, mas você vai ter que dividir então agora as coisas, as propriedades entre você e Ziba. E aqui Mefibosete, ele revela um traço de caráter de alguém que ao perceber toda essa bondade de Deus na sua própria vida em meio às tragédias, isso vai depurando o caráter de Mefibosete, que Mefibosete ele diz assim, que fique Ziba com tudo. Mefibosete mostra que o maior interesse dele não é nas coisas, não são nas terras, mas o maior interesse dele é o bem-estar do rei, é a sua amizade com o rei, é de estar bem em aliança, em fidelidade com o rei, que tem uma aliança com Deus, e ele está aqui de maneira generosa, está dizendo, eu não estou preocupado, Ziba pode ficar com tudo, e isso vai totalmente contrário ao exemplo que às vezes a teologia da prosperidade pega, o exemplo de Mefibosete, para dizer isso, mas não conta de que esse homem tão próximo à mesa do rei foi injustiçado. E quando teve a chance de provar-se inocente, ele provou. E ele fala assim, eu não quero nada, Ziba pode ficar com tudo. Ele não cantou, ele não cantou tem sabor de mel, mas ele abriu mão de uma maneira generosa e disse, eu não estou apegado a essas coisas, eu quero estar bem com o rei. E isso é algo que, com isso, ele, mesmo estando à mesa do rei, foi injustiçado por um tempo, mas ele experimentou dessa justiça divina, e ele mostrou realmente o seu coração e no que ele estava interessado. E que exemplo precioso. Eu quero concluir a minha fala aqui, a nossa reflexão nessa noite, com algumas implicações e aplicações para a nossa vida. Mesmo em meio a toda a tragédia e escuridão, nós vemos a graça de Deus brilhando e sobrepujando o caos. Nós olhamos para a história de Mefibosete, com toda essa tragédia,
com toda essa escuridão, com essa terra de esquecimento, de miséria, Lodebar, nós vemos essa graça de Deus que brilhou em meio a esse caos, no meio dessas trevas. Essa graça de Deus que restaurou fisicamente, emocionalmente, o Mefibosete e sobrepujou todo aquele caos que ele vivia. Meu desafio a você que me ouve, os meus irmãos aqui da igreja, você que vai me ouvir em algum momento, não perca de vista essa graça de Deus que brilha no meio dos momentos mais sombrios de nossa vida. Dessa graça de Deus que é poderosa o suficiente para sobrepujar todo o caos. Não existe nenhuma trevas tão profunda que seja capaz de permanecer frente à graça e à luz que a graça de Deus traz, em que a graça de Deus não possa iluminar. Não existe caos em que Deus não possa restabelecer a ordem. Aliás, quando nós olhamos no primeiro capítulo de Gênesis, nós vemos que havia aquilo que os teólogos chamam de caos primevo, e Deus, com a sua palavra, ele começou a colocar ordem na criação, ele começou a colocar ordem no caos. Então, na terra de Lodebar, na terra em que não há palavra, na terra do esquecimento, nós temos um Deus no céu, que uma palavra dele é suficiente para mudar todas as coisas, um Deus que nunca esquece, mesmo que às vezes nós possamos pensar de que ele está desapercebido com aquilo que está acontecendo em nossas vidas. Mefibosete, ele foi abençoado por causa da aliança de Jonatas e Davi. Eu e você, nós fomos abençoados e estamos debaixo da nova aliança, mediada por Jesus Cristo na cruz. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Todos nós estávamos como um cão morto. Todos nós estávamos esquecidos, alheios, como nós lemos hoje de manhã. Nós estávamos sem Deus, nós não éramos povo, agora somos povo de Deus. Todos nós um dia, e o Senhor se lembrou de nós na sua soberania e graça, nos escolheu e enviou o seu Filho. Então nós somos abençoados hoje pela aliança, pela nova aliança que foi selada com o sangue de Cristo naquela cruz do Calvário. Então, de maneira que nós passamos de cão morto a alguém que agora somos filhos de Deus, que podemos nos assentar à mesa do Rei e nos alimentar dele, daquilo que ele tem para nos dar, e de que um dia nós participaremos de um grande banquete à mesa do Rei no céu e celebraremos toda a eternidade. Então não perca isso de vista, mesmo em meio à tragédia, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio aos estigmas que talvez você tenha herdado do seu passado, mesmo em meio a esse estigma, seja ele de que ordem for, social, familiar, de tragédia, a graça de Deus é suficiente para te alcançar e sobrepujar todas essas coisas e fazer algo novo, maravilhoso na sua vida. Isso não quer dizer que você não vai experimentar de lutas, de dores, de injustiça. Mefibosete experimentou. E quando isso acontecer, não se agarre em coisas, se agarre no Senhor. Dê preferência à comunhão com o Rei, ao invés de qualquer coisa que possa ter aqui. E Mefibosete diz que Ziba fique com tudo. Eu não estou preocupado com isso. A minha lealdade é para com o Rei. Que a nossa lealdade seja para com o Rei dos Reis. Que a nossa lealdade seja para com Cristo e não com as coisas. Nossos traumas. E aqui Mefibosete revela bem o estado do seu coração quando ele fala assim, ele se refere a si mesmo como um cão morto. Um cão, na perspectiva judaica, já era algo sem muito valor. Era uma ofensa chamar alguém de cão. E ele fala assim, um cão morto. Esse era um reflexo dos traumas e de como o próprio Mefibosete se via. Então os nossos traumas não destroem, muito menos diminuem os planos graciosos de Deus para nossas vidas. Não importa a maneira com que você se veja, você precisa se ver
na perspectiva do Senhor. Você pode se ver, e se você ainda não teve um encontro com Jesus Cristo, você sim está perdido, mas você pode se voltar para Jesus nessa noite em arrependimento e em fé, e Ele vai te conferir uma nova autoridade, uma nova identidade. Você vai passar a ser frequentador do palácio, você vai fazer parte da família real agora, como filho de Deus, por causa da obra de Jesus Cristo, nosso Senhor. O tempo não impediu a bênção de Deus na vida de Mefibosete. Confie no Senhor do tempo. Confie nesse Deus que age soberanamente e graciosamente no meio da história, na nossa história, na história da humanidade, na história da minha vida e da sua. Que nós, olhando para essa história de Mefibosete, que experimentou da graça e do favor de um rei pecador, como Davi, mas que aponta para Cristo, que eu e você também possamos atentar para toda a graça que emana de um rei muito mais poderoso, um rei santo, que veio, se entregou por nós. E o sacrifício de Cristo, o penhor do Espírito Santo e a presença dele conosco é suficiente para nos livrar e curar todos os nossos traumas, de maneira que nós possamos nos assentar à mesa do Rei, com o coração grato, com o coração cheio de louvor a esse Deus maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida e que você, em meio a esse caos, tragédia e desesperança que vivemos, nós vimos aqui hoje uma história de um homem que experimentou de tragédias, de morte, experimentou de tragédia física, de ficar aleijado, que experimentou de miséria, que experimentou de estar num lugar ermo, na terra do esquecimento, caracterizado por miséria e tantas coisas ruins, mas de que a graça de Deus alcançou a vida de Mefibosete, sobrepujou todo aquele caos que ele vivia e o colocou numa posição totalmente diferente, embora por alguns anos parecia que a história de Mefibosete terminaria desse jeito. Então, você, meus irmãos, eu e você, nós precisamos confiar nessa palavra, de que os nossos traumas, as nossas tragédias, Deus não está indiferente a elas, Deus está agindo e no momento certo Ele vai fazer aquilo que Ele bem entender, Ele vai restaurar a nossa sorte. E se eu e você, como nós já tivemos um encontro com Cristo, essa nossa sorte já foi restaurada. Nós já não estamos mais na terra do esquecimento. Deus se lembrou de nós e nos escolheu. Nós já podemos comer do banquete de Jesus para a nossa vida hoje e experimentar nessas conversas com Ele, no banquete, à mesa do Senhor, como estamos aqui. Experimentar de cura para os nossos traumas e experimentarmos de uma nova identidade que temos em Cristo. Então, que Deus abençoe a sua vida. E lembre-se disso, de que a graça do tema da nossa reflexão nessa noite, de que a graça de Deus brilha em meio à escuridão e ela sobrepuja todo o caos, não importa o tamanho dele, não importa quão densas sejam as trevas, não importa o tamanho do caos, certamente eles são menores e menos importantes do que o amor de Deus, a aliança que Deus estabeleceu conosco em Cristo Jesus. E Deus certamente, a graça dele vai brilhar e ele vai sobrepujar esse caos todo. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha uma boa semana aí na presença do Senhor. Amém?